Todas as outras 14 partes estão aí na descrição, caso vocês queiram assistir. Depois que a Ninzu pediu pro Fan mostrar o seu verdadeiro poder, ele estava feliz. O Fan é cavaleiro o suficiente e ele explica que ele nunca recusa os pedidos de uma mulher. A batalha deles é muito insana. Os instrutores das escolas começaram a proteger os seus alunos. E a Ninzu usa o seu segundo poder e todos os alunos da escola dela ficam achando que o Fan já era um caso perdido. Mas o Fan consegue se recuperar e ele fica muito feliz de finalmente ter encontrado um oponente digno. Ele liberou uma luz muito forte e a Ninzu não consegue evitar. Os alunos das duas escolas estavam desacreditados dos 3 poderes do Fan. Mas o Zeng falou que essa não era a coisa mais importante, e ele acredita que o seu monstro era muito mais poderoso que o lobo do Fan, e ele tinha até um plano para provar isso. Ao mesmo tempo que isso acontecia, nós vemos alguns velhinhos conversando sobre tudo isso e que eles tinham um plano. Agora, nós vemos o Sunghai explicando que ele gostaria que os alunos praticassem as suas habilidades de sobrevivência fora da zona de segurança, sem qualquer proteção de algum professor. Eles vão por conta própria. Eles vão ter que ir para Jinlin City. Esse é um lugar que já estava esquecido desde uns 15 anos, quando ele foi atacado. Ela foi invadida por monstros e a missão prática deles é de coletar dados que eles vão determinar se a cidade poderia ser reconstruída ou não. A missão é bem perigosa e eles vão ter que lutar por conta própria. O único conselho que o professor Gulkin deu é deles conseguirem equipamentos mágicos de defesa. Então mais tarde, o Fan explica pra Mo como seu arquilobo estava chateado depois que ele não conseguiu derrubar o outro monstro. Assim, ele decidiu conseguir alguns suprimentos que vão ajudar ele a chegar ao nível guerreiro. Nessa noite, o Fan dá pra ele o sangue refinado do monstro que ele tinha ganhado durante a competição dos invocadores. O Fan falou pro seu arquilobo que ele provou ser muito leal e ganhou a sua confiança. Então o Fan usa os seus itens muito caros para iniciar esse processo. Ele começou a evolução do seu arquilobo. O Fan consegue sentir que de fato estava funcionando. E chegando ali, o professor vê que a evolução de fato foi um sucesso. O professor ficou incrédulo com isso, porque um arquilobo tinha chances muito pequenas de evoluir. Mas o Fan conseguiu fazer isso, e o arquilobo dele agora estava muito mais poderoso do que antes. E assim, nós vemos um caçador se perguntando se eles deveriam ser os responsáveis pela bagunça que os militares criaram. Ele falou que os experimentos eram imorais, já que o fracasso significava que um mago vai morrer. Então o King chegou mostrando que a cobaia que iria sofrer experimentos era um mago muito avançado que tinha 3 elementos. Ele falou que isso significava que a transformação diabólica do mago vai ser ainda mais aterrorizante. Agora, nós vamos alguns dias depois. Os alunos estavam se preparando para ir para a jornada deles fora da zona segura. A Mu falou que a área tem pelo menos 10 tribos demoníacas, e quando uma dessas tribos ataca uma cidade, ela soa um alarme. Ao mesmo tempo, o Song começou a falar muito. Esse cara era muito falador, então a Ninzu repreende ele por conta disso. Para chegar em Jin City, eles precisavam passar por um túnel, mas um dos alunos tem medo que pudessem ter monstros ali dentro. Então, ela recomenda que eles passem pelo caminho da montanha, pois poderia ser muito mais seguro. Mas os outros alunos estavam confiantes das suas habilidades, e o Fan só consegue suspirar por um segundo por conta da ignorância desses caras. Então o Fan se ofereceu para proteger a Mo, mas ela rejeita, porque ele provavelmente iria ficar de olho só na Ninzu. E aqui, a Mo percebeu que eles estavam sendo observados. Vários trolls começaram a sair das paredes, então a Mu com um outro aluno conseguiu derrotar esse troll. E um outro aluno insulta um troll que saiu correndo dali porque ele era de um nível ridículo. Mas do nada ele voltou com vários outros, e assim eles perceberam que esse era o ninho deles, e um dos alunos se machuca bastante depois de levar um ataque na perna. A Ninzu chama o Fan para ajudar, porque assim eles iriam proteger os outros enquanto eles se recuperam, porque o poder deles iria se desgastar muito rápido. Então eles entraram no buraco atrás dos trolls e o Fan só fica seguindo a Ninzu. Enquanto ela derruba os monstros, o pingente do Fan fica só puxando as almas dele. Ele se sente até mesmo um noob sendo carregado para ganhar pontos de experiência. Mas a impaciência dela acaba deixando ela em uma situação muito perigosa. E o Fan que ajudou ela. Ao mesmo tempo, o grupo que estava lá fora estava sendo atacado por outros trolls.
mas eles ficam aliviados quando o Fan e a Ninzu apareceram atrás deles e resolveram o problema rapidão. Agora finalmente eles saíram do túnel, mas o Fan tinha ficado um pouco pra trás e ele falou que ficou lá pra fazer algumas coisas, que no caso foi puxar a alma dos Trolls. Quando a noite chegou, alguns dos caras ali tentaram xeretar as mulheres enquanto elas tomavam banho, mas elas viram isso e ele saiu como pervertido da história. O Fan parou um pouco pra combinar as almas que ele pegou dos monstros e ele consegue criar uma essência da alma. Ele fica muito feliz e fala que mais 5 desses, o seu poder de relâmpago vai chegar ao nível 4. O Fan ficou ainda mais animado pensando nisso. E assim, eles finalmente chegaram à cidade de Jinli City e decidem começar a explorar os arredores. Então eles conseguiram encontrar uma entrada segura e procuram um prédio bem grande para servir como base deles. Então eles encontraram um que era para ser uma das áreas que eles deveriam pesquisar e resolvem ficar por ali mesmo. O prédio parece um pouco estranho, porque as plantas não estavam crescendo para fora do prédio em direção à luz, mas sim para dentro em direção à escuridão. Eles queriam deixar alguém ali fora como guarda, e lá dentro os alunos se separaram para olhar os arredores. Então um dos alunos encontrou várias pessoas mortas. Antes que a Mu possa reagir, eles começaram a olhar ao redor e notaram que eles estavam em uma situação muito complicada. Quando eles vão voltar, eles viram que a entrada foi completamente bloqueada. O Fan estava lá fora como guarda e ele consegue ver que as plantas começaram a ficar loucas e um monstro muito grande apareceu. O Fan sabe que deveria agir muito rápido para conseguir salvar os seus amigos, mas antes que ele possa se mover, um outro monstro ainda maior apareceu voando para atacar o monstro das plantas. O poder dele é muito intimidador e o Fan mal consegue respirar. A amiga dele que estava do lado desmaia, que é a Tink Tink. Então ele usa o seu poder das sombras para fugir dali. Lá dentro os alunos fogem e a Ninzu faz de tudo para pegar uma das suas amigas que foi pega. As plantas estavam cada vez mais próximas deles e eles estavam trabalhando juntos para conseguir escapar. Lá fora, a Ting percebeu que o Fan estava escondendo mais um poder, mas ele diz que não tem tempo de explicar, porque os monstros estavam brigando e consequentemente, o monstro planta acabou morrendo. O pessoal saiu do prédio e eles imploram pra Ting resgatar a colega deles que foi atacada. O pessoal fica se perguntando como a academia de magia teve uma ideia dessa de mandar os alunos pra um local assim. Eles ficam com raiva do Fan também ao mesmo tempo, porque ele foi o único com a Ting que ficaram do lado de fora do prédio, enquanto todos os outros arriscavam as suas vidas. Mas o Fan dá risada e explica que ele teria bloqueado a porta se ele realmente quisesse que eles estivessem mortos. Então, eles continuam insultando o Fan, e ele disse que estava cansado e que vai para uma outra área de pesquisa sozinho mesmo. O Manian tenta impedir ele de fazer isso, mas o Fan já se decidiu. Ele vai para outra área de pesquisa sozinho. O Manian deu para ele um dispositivo de pesquisa. Era um relógio GPS que era bem importante, porque permite a eles rastrear a localização um do outro. A Moon pediu desculpas por conta desse monte de ingrato e dá para ele uma pulseira protetora para ele conseguir se proteger. Mas o Fan, em um tom de brincadeira, só diz para ela não esperar por ele e que ela pode ir procurar um marido para se casar. Ela sabe que é brincadeira, mas ela fica brava. Agora, em um outro local, nós vemos o Nian lembrando ao seu grupo que eles não estavam mais nas forças armadas e explica que eles estavam se aproximando do seu destino, que é Jinli City. Então, nós vemos que o Fan não ligava de fato para aquele monte de cara chato. Ele só queria uma desculpa para sair de lá. Ele foi até onde o monstro planta tinha acabado de morrer, na esperança de conseguir um bom espírito. Então, com a ajuda do seu lobo, ele encontrou uma semente pseudomorfo muito rara e valiosa que ele tinha certeza de que muitos outros invocadores até mesmo matariam para ter a chance de ter isso. Ele fica muito feliz. E agora, nós voltamos ao velhinho de mais cedo. O oficial Kong foi visitar ele. O Kong avisou que veio para a cidade atrás do Fan porque ele era como se fosse um irmão para ele e estava um pouco preocupado com ele desde que ele revelou os seus 2 poderes. O Kong falou que o Nian e os seus parceiros foram expulsos do exército. E o Kong sabe que o Nian era um lunático e suspeita que ele possa estar bolando alguma coisa. Então o senhor fica surpreso com essa expulsão porque ele tinha acabado de se encontrar com o Nian.
Então o Kong pergunta onde o Fan estava, e na hora ele vai para Jinlin City. Lá, nós vemos que o Fan estava se divertindo bastante, porque depois que o seu lobo evoluiu, a história era outra. Ele consegue enfrentar vários lobos, e aqui ele foi cercado por vários monstros, mas o Fan consegue facilmente matar vários deles, porque antes ele sofria para lutar contra um, mas hoje a história já é outra, ele tá muito mais poderoso. Então, em um outro local, os outros alunos estavam fazendo de tudo para sobreviver, e aqui eles começam a apreciar como o Fan era necessário. Eles até mesmo se perguntam se o Fan tinha morrido sozinho, mas o Minion diz que ele não morreu e estava até voltando já. Na base deles, a menina que estava toda machucada não estava em uma situação muito boa, então o Fan chegou e diz que já conseguiu fazer 2 pesquisas. Os alunos acreditam que não deveria ter monstros lá, mas no radar mostrava que aquelas áreas eram muito perigosas. 2 alunos começaram a discutir nesse momento, e parecia que todos estavam no seu limite. Então a Ninzo puxa o Fan de lado para poder conversar. Eles falam sobre o passado, e o Fan diz que ela era muito linda, uma princesa que para ele estava vivendo em um castelo. Nós vemos que um inseto saiu da calça do Fan, e um ponto vermelho apareceu na sua testa, muito misterioso. A Ninzo só diz que não tinha como eles ficarem juntos porque a sua família já bolou seu casamento arranjado. Ela não tinha sentimentos nenhum pelo cara, mas isso era um casamento político e tinha que acontecer. Então de repente, uma mega explosão aconteceu onde os seus amigos estavam. Muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui e até a próxima!